Pessoal, tudo bem? Meu nome é Claudinei, sou professor de língua portuguesa e trouxe hoje o conteúdo sobre figuras de linguagem para aqueles que querem relembrar esse conteúdo e para aqueles que estão também se preparando para o vestibular, até porque é um conteúdo muito cobrado nos vestibulares. Vamos então direto ao ponto, que é conceito de figuras de linguagem. A exposição de pensamentos que não abrangem o significado literal das palavras. As figuras de linguagem, denominadas também de figuras de estilo, são recursos que escritores utilizam para provocar efeito interpretativo do leitor. Esses artifícios usados na linguagem apresentam como aspecto. Não tem como falar de figuras de linguagem sem abordarmos dois pontos: o sentido conotativo e o sentido denotativo. O que seria o sentido conotativo? Diz respeito às expressões no sentido figurado, ou seja, a depender do contexto, os termos apresentam diferentes significados. Não é exatamente aquilo que está escrito. Você pode falar uma coisa e querer dizer outra, depende do contexto, pode ter outro sentido, vem do coração, vem da emoção. Então anotem isso: coração, conotativo; sentido, conotativo, conotação. Denotação, que é o sentido denotativo, remete às palavras no sentido literal, ou seja, independentemente do contexto, termos denotativos apresentam o significado original do dicionário. O que isso quer dizer? As palavras, os termos apresentados nas frases vão estar exatamente no seu sentido, único sentido literal, é como o significado do dicionário. Não tem interpretação. É aquilo que realmente está escrito, não tem um duplo sentido. Eu trouxe alguns exemplos abaixo para podermos ver isso na prática. Denotação: após jogar bola, nós comemos uma pizza. Sentido denotativo: jogamos bola, comemos uma pizza. Sentido realmente do que está escrito. Conotação: Carlos comeu bola na prova de química. Tem como Carlos comer bola? Ele não come bola. Ele foi mal na prova. Não é o que está escrito, é o sentido conotativo, é um duplo sentido, interpretativo. Denotativo: o cachorro da minha irmã fugiu ontem. Ela tem um cachorro, fugiu. O animal fugiu. Conotativo: o Alfredo é um cachorro. Ele é um cachorro? Não. Ele pode ser uma péssima pessoa, mas não é um cachorro. Sentido conotativo, interpretativo. Eu trouxe também para vocês uma questão do Enem de 2005, que aborda justamente esse termo, denotação e conotação. Vamos lá. O termo ou expressão destacado, que está empregado em seu sentido próprio, denotativo, ocorre em, quer dizer, eu quero a alternativa que me dê o sentido literal. Aquela expressão que está grifada, que está destacada, que vai me dar exatamente o sentido que está escrito. Vamos lá. Letra A. É de laço e de nó de gibeira o giló dessa vida. Giló dessa vida está grifado. Comprida ao sol. Renato Teixeira, Romaria, Arape, disco, setembro de 1992. Giló dessa vida, esse será que é o sentido literal dessa expressão, giló dessa vida? Ou será que é uma vida dura, uma vida amarga? Quer dizer, não é o sentido literal, é um sentido de contexto, é um sentido interpretativo. Então não é essa a nossa resposta. Letra B. Protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Maria N.S. Carvalho, Evangelho de Trova, SNB. Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Sentido interpretativo. Ele não vai colocar sentidos diferentes nas impressões digitais. Ele vai dar características diferentes para as pessoas. Agora, sim, tem um sentido interpretativo. Então, não é essa a nossa alternativa. Letra C. O dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo. O que é um objeto de consumo? O dicionário é um objeto de consumo. O que é consumir um dicionário? É ler o dicionário. É o sentido literal. Você está consumindo, você está lendo, você está obtendo conceitos. Então, essa é a nossa alternativa. Quando eu falo que objeto de consumo, esse objeto é o dicionário. Não tem interpretação. É realmente o que está escrito. Essa alternativa C é a nossa alternativa correta. Mas vamos ver a letra D, por que ela não é correta, a letra E, por que também não é correta. Às vezes eu tenho a impressão que a bateria dele não acaba,
O Globo, o menino maluquinho, agosto de 2002. Está se referindo ao menino maluquinho. E fala que a bateria dele não acaba. Ele é uma criança, ele é um menino, ele tem uma bateria? Não, ele pode ter muito gás, muita energia para queimar, mas ele não tem uma bateria. Essa bateria dele não acaba é o sentido conotativo, o sentido interpretativo. Não é exatamente o que está escrito, o que ele quer dizer. Letra E. Humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Há duas espécies de humorismo, o trágico e o cômico. O trágico é o que não consegue fazer rir. O cômico é o que é verdadeiramente trágico para se fazer. A questão se prolongou um pouco mais, mas a parte grifada está logo no início, que o humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio. É possível fazer cócegas no raciocínio? Não. É possível pensar, refletir, agora fazer cócegas? Não. Não é o sentido literal. Eu queria o sentido literal. Esse é um sentido interpretativo. O que está escrito não é exatamente o que se lê, é o que se interpreta. Então a nossa alternativa certa é a letra C. Eu vou parar o vídeo por aqui, voltarei com outros vídeos abordando um pouco mais de figuras de linguagem. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais dentro dos estilos de figuras de linguagem.